Olá, este é o RT Notícia. Moradores da Vila Rosália reclamam de buracos e desvios que causam transtornos no bairro. Os moradores da rua São Maurício estão indignados com o aumento do fluxo de ônibus, carros e caminhões depois que a Secretaria de Trânsito e Transporte implantou desvios alternativos por causa de uma obra que está sendo realizada na Avenida Pedro de Souza Lopes, no bairro da Vila Rosália. Segundo os moradores, a situação é caótica e a constante passagem de veículos de grande porte ajudam a criar ainda mais buracos na via. Está causando um transtorno terrível porque meu filho acorda de madrugada, no meio da noite, com barulho de ônibus, caminhão passando e ele acorda assustado, não está dormindo direito. Meu marido tem asma, o vizinho ali da frente tem problema de pulmão e está afetando a conta de água aumentou demais porque a gente tem que lavar o quintal 2 vezes por dia. É muito pó, terrível. A gente não dorme a noite inteira, caminhão passando, o nosso bairro virou uma bagunça. Ninguém mais tem paz aqui. Isso aqui tá um problema, tem que dar um jeito nisso aqui, porque... Está prejudicando o senhor? Tá, eu tenho enfisema pulmonar, tô passando mal aqui, com esse pó aí. Tá terrível, eles não vêm arrumar isso aqui. Estão desrespeitando o cidadão, né? Tá na hora deles virem consertar isso aqui. Nossa equipe de reportagem conversou hoje cedo com o diretor de trânsito de Guarulhos, que nos revelou detalhes sobre a obra. Tá, o que acontece é o seguinte, a Secretaria de Obras, ela está fazendo o recapeamento da Pedro de Souza Lopes todo, né, fazendo a parte de esgoto juntamente com o SAI, as calçadas, guia e sarjeta, e num determinado ponto ela tem que fazer uma canalização de um córrego que já tem um histórico de enchentes nessa região. Então, para fazer essa canalização, ela teve que fechar, porque essa canalização atravessa, ela é perpendicular a Pedro de Souza Lopes. Então, teve que se gerar um desvio de trânsito para ele poder interditar a via e poder trabalhar. Num primeiro momento, se trabalhou com meia faixa, fazendo pare e siga. No segundo momento da obra, não tem como ser feito isso. Ele é obrigado a fazer o desvio. A região, por questão de geometria, de relevo, de inclinação de vias, ela é complicada a nível de desvio de trânsito. Então, nós optamos em fazer um desvio longo, entrando pela Rua Santo Eugênio, pela Pirapozinho, voltando pela Rua Hélia e voltando de novo pela Pedro Souza Lopes. A gente entende que é um desvio grande, mas é o que menos dá interferência, porque você tem várias quadras e a região é predominante de moradias com alguns comércios locais. Mas a gente sabe, pela condição do bairro, o bairro tem uma característica de trânsito local, tudo que é feito aqui a gente vai mudar o cotidiano das pessoas e essa mudança gera um pouco de desconforto. Então a gente toma esse cuidado, mas mesmo assim, com toda a sinalização, a nossa operação de trânsito, a nossa operação de transportes lá, está gerando alguns transtornos de trânsito. Essa obra ela tem uma previsão aí de em torno de 5 meses, ela começou em outubro, então até março acredito que termine. A Secretaria de Obras, agora em função desse período de chuvas, se agrava normalmente a questão de buracos na cidade. Então se agravou a questão de buracos aqui. Eles estão agora estavam fazendo um paliativo com a BGS, tapando os buracos, e estão entrando na sequência, juntamente com a empreiteira, com a ProGuaru, fazendo o que a gente chama de tapa-vala, que é aquela aplicação de massa asfáltica para você garantir a fluidez do rolamento de trânsito. E é evidente que quanto menos buraco na via, menos trepidação, menos transtorno, menos barulho, mas a gente entende que essa obra se faz necessário, não tinha nenhuma outra opção, essa é a opção, vamos dizer assim, a menos traumática. E agora é terminar essa obra o mais rápido possível para a gente voltar à normalidade. E é evidente que quando a gente fizer o desvio, vai ter que ser refeito via Secretaria de Obras toda a questão do pavimento, não recapeamento. O pavimento vai ter que ficar na mesma condição que ele era antes. Então, a questão de tapa-vala, porque já é um pavimento com bastante tapa-vala, bastante intervenção de manutenção. Eles vão fazer toda a manutenção dele e deixar como era antes e voltar à normalidade do bairro. Este foi o RT Notícia. Voltamos a qualquer momento na programação da Rede Telvision.